ligada no podcast Bom Dia Tricolor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Vamos começar mais um programa para a gente falar sobre o São Paulo. E no episódio de hoje não poderia ser diferente. Vamos falar sobre a derrota do São Paulo para o Bahia por 1-0 lá na Fonte Nova, em Salvador. Principalmente, como que foi a atuação do time, o que ele fez de certo, o que fez de errado, ofensiva e defensivamente, e também como é que fica o time agora na perspectiva, na tabela, como que fica, se alguém passa, se não passa, aonde que tem que se preocupar, se é para olhar para cima ou para baixo, porque o São Paulo continua naquela posição ali de meio, não sabe se fica almejando uma vaga de pré-libertadores ou se fica preocupado com a proximidade da zona de rebaixamento. Então vamos falar sobre tudo isso nesse episódio do Bom Dia Tricolor. Bom, vamos começar falando então como é que foi de maneira geral essa atuação do São Paulo, e acho que é importante a gente separar de algumas maneiras de análise para ficar mais fácil de entender. Então, ofensivamente, como que foi o time do São Paulo? Bom, o São Paulo foi muito mal. Ele criou muito pouco nesse jogo. Inclusive, se a gente pegar os números da partida, dá para ter uma noção do tamanho de volume ofensivo que teve Bahia e que não teve o São Paulo. Então, por exemplo, chutes no gol. São Paulo teve 8, Bahia teve 15, bem mais. Chutes certos na direção do gol. O São Paulo só teve 3, o Bahia 4. Desarmes. O São Paulo teve 7, o Bahia 14. Então, isso a gente vai falar também porque o São Paulo perdeu muita bola no meio de campo. E um outro número que eu queria destacar aqui com vocês é o número de escanteios. O São Paulo teve 6 escanteios para cobrar no campo ofensivo e o Bahia teve 11 para tentar fazer o gol no São Paulo. E foi justamente numa jogada de escanteio que saiu o gol da vitória do Bahia, já ali aos 30 e poucos do segundo tempo. Então, assim, por que o São Paulo teve tão atrás do Bahia em relação a volume de jogo? De fato, o Bahia, assim, a gente vê aqui o número de chutes certos, é muito parecido, São Paulo 3, Bahia 4. Mas volume de jogo, o Bahia teve muito mais, apesar de ter tido um pouco menos de posse de bola, porque o time baiano ficou rondando muitas vezes a área do São Paulo, e acho até que esse número de posse de bola seria mais equilibrado se o Bahia não tivesse feito 1-0 ali aos 30 minutos, porque a partir dali, de fato, o São Paulo ficou mais com a bola porque precisava empatar o jogo. Mas esse número, por exemplo, de escanteios, muito maior do que o Bahia, dá uma noção de como a bola ficou cruzando ali a área do São Paulo até que uma hora saiu o gol. E assim, não é que o São Paulo se defendeu mal, que os jogadores de defesa foram mal, mas você conceder tantas chances ao seu adversário e ao mesmo tempo não criar muitas, é muito arriscado, Uma hora pode entrar uma bola como entrou. Não é que o Bahia criou várias chances claríssimas, mas cruzou tantas bolas na área que num chute ali no rebote de escanteio o Rossi fez um belo gol. Na sequência, até no finalzinho do jogo, o São Paulo conseguiu dar mais alguns chutes no gol. E acho até que esse número de finalizações, chutes certos parecido, Bahia 4, São Paulo 3, foi por conta ali de tentativas no desespero ali no final do jogo do time do São Paulo. Senão o número seria ainda maior em relação para o Bahia, mas chamaria mais atenção, Então, assim, nesse sentido de finalizações e cruzamentos de bola para a área, ficou claro por que o Bahia venceu o jogo e levou muito mais perigo ao gol do São Paulo. Agora, essa questão que eu falei para vocês do número de desarmes me chamou muita atenção, porque é o seguinte: o São Paulo enfrentou um time que é o time do Bahia, ele não é um time muito veloz, mas ele é um time que ele se defende colocando vários jogadores no campo de defesa. Então, quando ele não fica tentando, por exemplo, tirar a bola do Volpi ali, pressionar, não faz marcação-pressão, assim como era o time do Ceará, mas é um time que fica posicionado, preparado para o contra-ataque. Então, o time do Bahia ele se posiciona bem, mas ele não fica mordendo tanto, mesmo no meio de campo. E o São Paulo, já não é de hoje, tem muita dificuldade para jogar contra times que fazem esse tipo de marcação. Porque até quando o time morde, existe a chance de um jogador seu de meio de campo dar um drible e aí criar uma boa jogada ofensiva, para o time do São Paulo. Mas quando o time fica paradão lá atrás, ele fica esperando o erro de passe do adversário. E o São Paulo não teve muita movimentação no meio de campo para conseguir sair dessa marcação estática, mas bem distribuída do Bahia. Então acontecia que o time ou ele errava um passe no meio de campo e aí era bola para o Bahia,
ou então ele cansava de tentar achar um jogador desmarcado para passar, jogava a bola ali para o Arboleda, para o Miranda ou para o Volpi, e esses jogadores tentavam uma ligação direta para um ataque do São Paulo que entrou em campo com titulares com o Luciano Rigoni. Então, eles não conseguiam vencer a bola aérea, né? Esse chutão, né? Esse lançamento longo, porque não é a característica física deles. Se o Calleri tivesse lá, até faria sentido, um pouco de sentido, né? Você insistir nessa bola longa, mas pelo fato de ter dois jogadores que não conseguem brigar fisicamente no alto, a bola facilmente voltava para o time do Bahia, e aí o jogo estava muito controlado para o time do Bahia, porque era assim, o São Paulo ou perdia a bola no meio de campo e a bola voltava para o time baiano atacar, ou então era o chutão que também acabava com os zagueiros do Bahia dominando a bola e iniciando as ações ofensivas. Outra coisa que eu acho que contribuiu para o São Paulo ter feito um jogo ruim foi o fato dos jogadores também não terem tido um dia brilhante, né? Nenhum jogador foi fantástico em campo. E eu acho também que o Rogério acabou mexendo mal no time, porque assim, né, no momento que ele tira o Gabriel Sara, para mim o Sara era o único jogador do São Paulo que conseguia criar alguma coisa ofensivamente para o time. Porque assim, o Reinaldo é um jogador que normalmente consegue também, jogadas individuais, criar uma boa jogada pela lateral esquerda, mas o Reinaldo saiu no intervalo. E aí quem sobrou para conseguir de fato dar um drible, né, no último terço do campo, ou conseguir se posicionar bem para fazer um cruzamento perigoso, foi o Gabriel Sara, justamente porque ele é um cara muito dinâmico, ele está sempre se colocando num bom lugar para receber um passe ou então puxar um contra-ataque. E aí justamente saiu esse jogador, que para mim era o único, não é que ele tivesse assim, criando um monte de chances, mas era o único, quando tinha uma chance do São Paulo, era ele que criava. Então o Rogério tirou a única solução ofensiva que o time do São Paulo tinha até aquele momento. E aí, com isso, ficou ainda mais difícil do São Paulo ter a bola e criar ações ofensivas. Mas assim, vamos passar aqui qual foi o time que entrou em campo e quem entrou depois, né, nas substituições, para vocês entenderem quem achei que foi bem, quem achei que foi mal, enfim. O goleiro do São Paulo, obviamente, que foi o Thiago Volpi, fez uma partida boa, né? Fez aquela defesa muito difícil e não teve culpa no gol que tomou do Rossi. A bola foi realmente muito no ângulo. Na linha de defesa, Miranda, Arboleda e Léo. Os três foram bem. Eu achei que o Arboleda errou alguns passes na saída de bola, mas isso a gente, né, até sabe que ele não é um grande passador, então quando ele fica sobrecarregado para fazer essa função, é porque tem alguma coisa errada no esquema tático do São Paulo, na movimentação dos jogadores, porque não é ele que tem que ter essa função, né? Ele é um cara que se destaca mais na parte defensiva do que ofensiva. O Miranda fez uma partida boa, mas não excelente. Eu achei que o Gilberto criou uma chance bem perigosa em cima do Miranda no segundo tempo, e o Léo também eu achei que foi bem. Dos três, talvez tenha sido o melhor de novo. Eu até achei que faltou um pouco para o Léo carregar um pouco mais a bola e ir para o campo de ataque mesmo, né? Carregar a bola e fazer um passe vertical. Porque quando o São Paulo está encurralado na marcação do rival, essa é uma válvula de escape também para o time, que acaba até confundindo um pouco a marcação do adversário, porque ele está esperando 3 jogadores ficarem estáticos lá atrás do São Paulo, e aí quando o Léo vem, o time adversário muitas vezes bagunça, né, o sistema defensivo do adversário, no caso o Bahia. Ele fez um pouco isso, mas não fez demais, eu achei que faltou um pouco. Se ele tivesse talvez avançado um pouco mais, é claro que corre sempre o risco de perder a bola, mas eu acho que ele teria ajudado mais na construção de jogo do São Paulo. No meio de campo, né, nas alas, jogaram Reinaldo e Orejuela, Orejuela como titular, depois ele foi substituído, mas o Reinaldo pelo lado esquerdo, na parte defensiva, eu não achei que ele foi bem, teve um recuo de cabeça que ele deu para o Volpi, a bola não chegou, aí o Miranda teve que consertar, foi uma jogada bem perigosa do Reinaldo, ele até pediu desculpas na sequência, mas de qualquer forma, na parte ofensiva ele até conseguiu fazer alguns lances, mas aí já foi substituído logo, né, no meio do jogo, então não teve como ter tantas chances assim. Do outro lado, o Orejuela fez uma partida ok, nem tão boa, nem tão ruim. Eu achei que ele foi substituído, né? Ele saiu para a entrada do Shailon. O Shailon, quando ele jogou pelo Goiás, apesar dele ser canhoto, ele atuou mesmo como lateral direito.
e até não jogou mal. Então a ideia do Rogério Ceni em tirar o Orejuela e colocar o Shailon foi de fato substituir um ala esquerdo, ala direito pelo outro. Porque assim, quando entrou o Shailon, eu pensei, será que o Igor Gomes vai para a lateral direita, né? Porque ele jogou assim com o Crespo, mas não, o Igor permaneceu no meio de campo e o Shailon que fez ali a lateral direita do São Paulo, a ala direita. E assim, o Shailon tentou, ele até deu uma finalização perigosa no final do jogo, mas ele, por ele ser canhoto, ele não conseguiu dar, por ele ser canhoto, ele não conseguiu dar tanta profundidade do lado direito do São Paulo. E eu achei que estava faltando isso, alguém que subisse para fazer a ultrapassagem e cruzar. E aí, como o Shailon é canhoto, no máximo, se ele chega até aquele ponto para fazer o cruzamento, ele tem que dar um passo para trás para cruzar com a esquerda. E aí quebra toda a dinâmica de ataque do time, né? Também, quem no meio de campo jogou, né, como eu falei, foi o Igor Gomes e também o Gabriel Sara. E aí eu achei que, como eu falei para vocês, o Gabriel Sara para mim foi o melhor jogador em campo do São Paulo. Sempre o único que tenta alguma coisa diferente ali. E o Igor Gomes, eu achei que lutou bastante, mas não conseguiu criar muito. Pelo fato de ter essa marcação muito bem posicionada do time do Bahia, o Igor Gomes ficou um pouco perdido, não conseguiu se encontrar para achar bons passes ofensivamente, e também quando o São Paulo teve alguma chance de cruzar a bola para a área, o Igor Gomes que bateu essas faltas, e nenhuma delas foi um grande cruzamento, que teve uma boa finalização. Então achei que o Igor Gomes não foi tão bem nessa partida. E o Lisiero, que foi o volante do São Paulo no jogo. O Lisiero, ele competiu bastante, ele no final do jogo começou a errar passes porque estava cansado, mas de maneira geral achei que ele foi bem, porque ele era um dos únicos que sentia que o São Paulo precisava morder mais no meio de campo. Porque quando você não consegue criar jogadas ofensivas, pelo menos você tem que conseguir desarmar no meio de campo. E ali o único que desarmava era o Lisiero, né, algumas vezes. E no ataque, o Rigoni e o Luciano. Nenhum deles fez uma boa partida, né? O Rigoni, ele até teve uma chance ali ele criou uma boa jogada que ele cruzou para o Luciano no primeiro tempo. O goleiro estava fora do gol, mas o Luciano acabou não conseguindo chutar a bola na direção do gol. Foi um cruzamento que veio meio alto, né? Ele tentou de voleio, mas ali os dois, acho que eles não se entenderam muito bem, não fizeram jogadas assim de tabela entre eles, que poderia ser interessante. E não conseguiram finalizações perigosas ao longo do jogo. Talvez a chance mais perigosa do São Paulo no jogo tenha sido um chute do Benítez, né, que não é nem atacante. E eu acho que fez bastante falta o Calleri estar ali desde o início da partida. É claro que a gente não sabia se o Calleri estava bem para jogar o jogo inteiro, porque ele acabou de voltar de lesão, né? Então não sabia se existia uma chance dele voltar a jogar 90 minutos e se machucar de novo, ou se ele não tinha condições físicas mesmo, ia aguentar correr 90 minutos. Mas se o Calleri tivesse lá, talvez tivesse feito alguma coisa de diferente. E esses dois jogadores são ótimos, né? O Rigoni e o Luciano, mas eles não vivem uma boa fase. Então, assim, falei para vocês os jogadores que começaram, né? Aí também tiveram os que entraram. Eu falei do Calleri, que entrou, ele lutou, brigou ali na frente, mas a bola não chegou para ele. O Wellington entrou no lugar do Reinaldo. E achei que assim, o Wellington ele ajudou na parte defensiva, porque o Reinaldo estava ali tomando algumas bolas perigosas, e o Wellington ele briga mais do que o Reinaldo pela bola. Então, por exemplo, quando tem um lançamento ali para o lado direito de ataque, né, e o Reinaldo vai disputar uma bola de cabeça, muitas vezes ele nem pula, né, para tentar disputar, ele só deixa o adversário pegar a bola, depois ele tenta desarmar pelo chão. O Wellington não, é um cara que por ser mais jovem também, ter mais vigor físico, ele consegue disputar mais essas bolas. Então na parte defensiva ele reforçou bem o lado esquerdo do São Paulo, mas na parte ofensiva, por outro lado, ele até chegou, fez alguns cruzamentos, mas ele não tem a mesma precisão que o Reinaldo. E aí, quando você toma um gol no finalzinho do jogo e precisa de uma jogada individual, de alguém que faça algo de diferente, aí você pensa, putz, nesse momento era bom ter o Reinaldo em campo, porque ele ia conseguir um drible ali pela esquerda, um cruzamento improvável que ele acaba cruzando muito bem, né? Então, eu achei que o Wellington, ele reforçou, na verdade, ele, vamos dizer assim, solucionou o problema defensivo pelo lado esquerdo do São Paulo, mas aí o time perdeu ofensivamente com a saída do King. E aí também entraram o Benítez, né, como eu disse para vocês. O Benítez, ele tentou,
ele brigou pelo menos e tentou, mas ali no fim do jogo também, eu acho que ele tem pouca culpa, né? Ele tentou o que pôde, deu aquele chute que talvez tenha sido o lance mais perigoso do São Paulo no jogo. E ainda entraram o Shailon e o Nestor. O Nestor entrou muito no fim, nem dá pra gente avaliar direito, mas o Shailon, como eu disse para vocês, ele até não foi tão mal do lado direito ali, mas teve essa questão de que o São Paulo estava precisando de alguém que abrisse mais o jogo, e o Shailon é canhoto, daí não fica difícil para ele atuar ali pelo lado direito e abrir o campo do São Paulo. Ele vai sempre cortar para dentro, para finalizar ou para fazer um cruzamento vindo de trás. Então, assim, como vocês puderam perceber, eu não achei que individualmente foi uma partida desastrosa do São Paulo, que teve algum jogador que foi muito ruim, mas também ninguém fez uma partida excelente para poder desequilibrar, principalmente na parte ofensiva, que foi um grande problema do São Paulo, e de meio de campo, né, porque o time perdeu muita bola ali no meio. Então, mas de maneira geral, o time foi muito mal. Né, o time parece que foi uma presa fácil para o Bahia, porque nenhum momento dava a pinta que o São Paulo ia conseguir fazer um gol, ele ia ficar na frente do marcador, dominar o jogo. No máximo deu a impressão no momento que o jogo ia terminar 0-0, porque o Bahia não estava conseguindo fazer o gol, o São Paulo estava se defendendo relativamente bem. Mas uma hora, né, de tanto o São Paulo não conseguir ficar com a bola, de tanto o Bahia cruzar bolas perigosas ali, uma hora acabou saindo o gol do time baiano. Bom, galera, já falei demais do jogo do São Paulo, vamos ouvir agora o que o Rogério Ceni teve a dizer sobre o jogo na entrevista coletiva. A primeira pergunta para ele foi em relação à diferença de atuação do São Paulo jogando em casa e fora de casa. Segundo o repórter, o São Paulo joga pior fora de casa. E aí ele questionou, o problema é mais mental do que técnico? Boa noite. Não, a ordem é jogar da mesma maneira, para a gente não interfere o fator casa ou fora. Qualidade do gramado bom, aqui um gramado bom, é fácil de se jogar. O time tentou ter a mesma atitude que tem no Morumbi, tentou ter no jogo de hoje contra o Bahia. Não conseguiu repetir, de uma maneira geral não conseguiu repetir os últimos 4 jogos, mesmo que jogou contra o Red Bull fora. Hoje nós não conseguimos ter o mesmo nível de atuação dos últimos 4 jogos. FM. Rogério, você chegou ao clube no final da temporada. Por todas as condições adversas, você acha que está conseguindo tirar o melhor de cada jogador? Olha, nós estamos tentando fazer o melhor pelo São Paulo, consequentemente tirar o melhor de cada atleta. Muito relativo, né? Na vitória a gente sempre consegue extrair o máximo, na derrota a gente sempre faz avaliações que faltam, né? Eu acho que no todo, hoje nós jogamos abaixo dos últimos jogos, né? Esse é o 5º jogo nosso. Contra o Bragantino nós perdemos e fizemos um bom jogo. Hoje nós perdemos, não conseguimos ter a mesma força, a mesma intensidade que a gente vinha tendo nos últimos 4 jogos. Essa é a realidade do jogo. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Rogério, após o jogo contra o Internacional, você citou que montou um esquema com 3 zagueiros por conta do jogo aéreo do adversário e pelos bons treinamentos do Léo. Contra o Bahia, a estratégia de manter os 3 defensores foi pelo mesmo motivo? Eu não tinha o Caleri ainda, né? O Caleri está voltando de lesão, deve começar jogando a próxima partida, mas para esse jogo, assim como nós fizemos com o Rigoni também na volta dele, teve que sair mais cedo, hoje nós optamos pelo Luciano e pelo Rigoni, sabendo que os dois tinham cartões amarelos, estavam pendurados os dois. Então quando o Luciano toma o cartão, o Rigoni toma o cartão, eu prefiro tirar o Luciano, preservando, né, ele para o próximo jogo e colocando o Caleri na vaga do Luciano. Mas para ser um time alto competitivo, a zaga do Bahia tem os 2 zagueiros acima de 1,90 m. É um time que tem gol, tem o Gilberto, que é um bom cabeçador, é um time que chega bem na bola aérea. E o time se mostrou consistente com 3 zagueiros, no sistema que a gente jogou contra o Internacional, se mostrou consistente, por isso nós repetimos o dia de hoje. Além do que, dos 3 atacantes não teriam uma condição física para suportar os 90 minutos. André Ranieri, Rádio Energia 97. Rogério, muito das críticas ao Crespo nos últimos jogos se relacionavam às improvisações, com o Igor Gomes no lateral, Luciano recuado como meio. Quando você chegou, as improvisações cessaram. Hoje, porém, você colocou o Shailon como ala direito, mesmo com o Igor Vinícius à disposição. Eu gostaria, por favor, que você falasse sobre a sua intenção com a entrada do Shailon e também se a lateral ou ala direita é o setor que mais te preocupa nesse momento. Não me preocupa, sempre o resultado traz a preocupação de uma maneira geral, não vou analisar a preocupação sobre um setor ou outro. Isso não é o momento para se fazer isso, é o momento da gente fazer o melhor
terminar com o São Paulo na melhor posição possível esse ano. Nós vamos ter jogos difíceis pela frente. Aqui não adianta fazer análise individual ou analisar setor do time. O Shailon não é uma improvisação, o Shailon jogou, eu enfrentei o Shailon no Goiás jogando como ala, um jogador que tem a perna esquerda boa, tem mais técnica, um jogador que não chega tanto no fundo, mas como nós não fizemos essa aproximação com o Orejuela no primeiro tempo ao fundo, mas o Igor fez essas diagonais tentando chegar ao fundo, ele tinha a perna esquerda por dentro, tanto que no último lance do jogo, estando nessa função, ele tem umas boas oportunidades que nós tivemos de jogo. Então é um jogador mais técnico, que se acostumou a jogar no Goiás com 3 zagueiros, ele jogando de ala, assim como o Crispim, por exemplo, joga no Fortaleza, mais ou menos a mesma função. Ele entrou para tentar dar mais qualidade técnica, mais jogo combinado pelos lados, por isso a opção pela entrada dele. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Rogério, boa noite. O São Paulo na temporada sofre bastante na segunda etapa com questões físicas. Hoje, precisando de intensidade de criação, você colocou Shailon e Benítez, 2 meias de criação, mas de pouca intensidade. O que você esperava taticamente com a entrada desses 2 jogadores e o que deu errado para que o time não reagisse? Bom, as 2 principais chances do segundo tempo foram no pé dos 2 jogadores que entraram. O Benítez, uma tirada, aliás, no mesmo modo como foi o gol do Bahia. O Benítez, o goleiro, faz uma grande defesa, o Danilo, e a outra do Shailon. Claro, se você tiver técnica, qualidade técnica com intensidade, é o ideal. Se você não consegue ter os 2, você tem que fazer uma opção. Nós colocamos o Benítez para se aproximar mais do Caleri e do Rigoni, para ter uma aproximação entre os 3, com a passagem dos 2 alas. Então, assim, você tem melhor jogo combinado, melhor troca de passes. Em compensação, logicamente, você agride menos o adversário pelos lados, no caso do Shailon, principalmente, que vem construir muito mais por dentro para jogar com a perna esquerda. Mas eu acho que os 2 entraram bem hoje. Eu acho que até as mudanças, nesse sentido, melhoraram um pouco o nosso time, fizeram com que o nosso time tivesse mais toque de bola, mais posse próximo à área e criasse a oportunidade de finalização, assim como a cabeçada que acho que o Caleri atrapalha o Arboleda sozinho para cabecear gol, os 2 se atrapalham, e outras chances que nós tivemos durante o jogo. A primeira bola, uma bola ensaiada, Rigoni batendo quase da marca do pênalti, entre a marca do pênalti e a marca da grande área. Depois no rebote, o Arboleda sobrando para o Arboleda livre. Nós tivemos as nossas oportunidades de gol, mas em menor número do que nos outros jogos. A gente tem que ser realista que hoje nós tivemos mais controle do jogo, mais a posse, mas criamos menos que nos outros jogos. Yuri Medeiros, Gazeta Esportiva. Rogério, boa noite. O seu São Paulo tem se mostrado um time com muito volume ofensivo, que cria várias chances de gol ao longo dos jogos, mas com problemas algumas vezes para ser efetivo. Hoje foi diferente. O time foi ter grandes chances apenas na reta final com 2 chutes colocados. Por que você acha que a produção ofensiva e o jogo com posse do time não fluiu tão bem hoje como nos últimos jogos? Primeiro que eu não concordo com a observação, eu já acabei de citar que acho que aos 5 minutos de jogo, no primeiro escanteio, nós tivemos uma chance clara de gol, né, onde ela desvia no zagueiro do Bahia, no arremate do Rigoni, e 2 chances claras de gol com 5 minutos de jogo. Repito, nós não tivemos tantas oportunidades como nos outros jogos. Nós criamos 20 oportunidades, hoje nós criamos 10 oportunidades, metade dos outros jogos. Bahia defendeu bem, uma equipe que se recompõe rápido. Nós fomos um pouco lento na troca de passes, mas quando conseguimos as triangulações por fora, tivemos boas jogadas, tivemos chances de gol. Precisamos trabalhar, evoluir, melhorar. O que dificulta é a sequência, né? A sequência de jogos vai ser pesada contra bons times e o tempo agora reduzido. Essa eu acho que era uma grande oportunidade pela semana de trabalho cheio. O Wagner Riway tentou definir o jogo chamando um pênalti que é praticamente impossível de alguém chamar, atrapalhar o jogo com uma penalidade, ele não conseguiu. Depois o Bandeira consegue decidir a partida, sendo que eu gostaria de entender onde está a falta do Léo, no jogador do Bahia, ele protegendo a bola, que é o lance que origina o gol. Então assim, você enfrenta sempre todas as dificuldades do jogo, desde os erros de arbitragem até os nossos próprios erros que a gente tem que tentar corrigir. Eduardo Rodrigues, GE. Globo. Rogério, São Paulo abusou dos cruzamentos na área nesta noite, principalmente no primeiro tempo com o Reinaldo. Quais as dificuldades que o time encontrou para não conseguir jogadas pelo meio? E você saiu insatisfeito com o que viu? Não, eu nunca saio satisfeito quando perde. Por mais que tenha jogado bem, o resultado final ele faz diferença na análise que você faz. Eu acho que Igor e Sara hoje cansaram um pouco. Eles vêm numa sequência pesada e correndo muito todos os jogos. Hoje eles estiveram um pouquinho abaixo. Quando o Igor e Sara, nessa intensidade que eles jogam, baixam um pouquinho o ritmo, naturalmente, a gente cai um pouquinho de produção. E os cruzamentos do Reinaldo até foram bons cruzamentos. A maioria foi em jogada de escanteio, bola trabalhada que veio para ele fez cruzamentos na segunda trave. Outros com bola rolando, quando ela entra pela frente da defesa do Bahia é interessante, porque os jogadores são muito altos para
a disputa de cabeça de Luciano e Rigoni contra eles, mas esses cruzamentos rápidos são interessantes. Então, assim, eu acho que o Reinaldo hoje, eu achei que estava um pouco mais cansado, também optei pelo Wellington no segundo tempo, trocando os dois alas para ser um pouco mais agressivo na marcação. Mas, repito, não jogamos tão bem no dia de hoje, temos que ter autocrítica que jogamos abaixo dos 4 primeiros jogos que nós fizemos. Última pergunta, o repórter Paulo do Vale, da Rádio Bandeirantes. Rogério, o Orejuela foi titular em todos os jogos com você. Sim. Você conseguiu detectar alguma evolução no futebol dele? Eu já repito, para fazer análise individual é muito difícil. A gente vem tentando colocá-lo para jogar, ele vinha parado há muito tempo, está tendo sempre as oportunidades, os 45, os 60, enfim, o quanto de tempo é possível. E eu trabalho para que ele evolua, torço para que ele evolua a cada jogo, para que ele possa. O São Paulo comprou o jogador, pagou caro pelo jogador, e nós estamos tentando, ele é um jogador da posição, estamos tentando fazer com que ele melhore a cada jogo. Chegamos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos, uma boa noite. Bom, pessoal, com essa derrota do São Paulo, ele permanece na 13ª posição, pelo menos até agora, quando eu estou gravando o podcast, logo depois do jogo, porque estão jogando Ceará e Cuiabá, e aí caso o Ceará vença a partida, ele pode passar o São Paulo, e aí o São Paulo cair para 14º. Ainda também vão jogar Juventude e Atlético Goianiense, e esse jogo importa para o São Paulo, porque se o Juventude vencer, ele vai a 33 pontos, e aí o primeiro time dentro da zona de rebaixamento vai passar a ter apenas 4 pontos a menos do que o São Paulo. E aí também o Atlético Goianiense, né, caso o Atlético Goianiense vença, é o time que está imediatamente na frente do São Paulo, tem os mesmos 37 pontos. Então ele pode se distanciar ainda mais do tricolor. E olhando assim para baixo, né, na zona de rebaixamento, uma coisa que chama atenção é que nesse momento o primeiro time fora da zona tem 35 pontos e o São Paulo só tem 37. Então, assim, não é uma diferença tão grande. Com um tropeço do São Paulo, por exemplo, na próxima rodada, e uma vitória de quem está atrás, o São Paulo pode muito bem ser ultrapassado e virar o primeiro time fora da zona. Mas, assim, também olhando pelo lado mais otimista, o primeiro time dentro da zona hoje é o Sport, que tem 5 pontos a menos do que o Santos, que é o primeiro time que está fora. Então existe aí os 4 times que estão ali embaixo, eles estão com uma distância grande dos que estão fora. Então eu acho que a tendência, né, caso nenhum deles dê uma arrancada muito significativa, é que Sport, Juventude, Grêmio e Chapecoense de fato sejam os rebaixados do Campeonato Brasileiro. Agora, olhando para cima, né, que o São Paulo estava pensando em alcançar o possível G9, fica mais complicado, porque nesse momento ele está a 3 pontos do 9º colocado, que é o Cuiabá. O Cuiabá ainda não jogou, é verdade, mas também o Cuiabá tem um jogo a mais do que o São Paulo. Então, a distância real em pontos é essa de 3 pontos. Mas, assim, entre São Paulo e Cuiabá tem 3 times, né? Atlético Paranaense, América Mineiro e Atlético Goianiense. Mas mais do que a matemática, né, o fato do São Paulo ter perdido para o Bahia é que deixa a gente com menos esperança de que o time vai, de fato, subir na tabela para conseguir alcançar essa 9ª colocação. Porque para fazer isso ele precisa ser mais regular, ele precisava pelo menos ter empatado com o Bahia fora de casa, né? E não conseguiu nem isso, perdeu. Então, realmente, é difícil a gente pensar em qualquer tipo de posição acima, né, de alcançar um 8º lugar, um 9º lugar, sendo que o time não demonstra uma grande reação em campo. Ele está mais ou menos na mesma, ganha 1, 2, né, desde que o Rogério chegou foram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Então é uma campanha mediana, né? Então a tendência com uma campanha assim é se manter mais ou menos na posição que você está, né? Nem cair muito e nem subir muito. E para a próxima partida, agora o São Paulo se prepara para enfrentar o Fortaleza também fora de casa. Então o São Paulo está lá em Salvador, a gente precisa ver como vai ser a logística, se eles vão voltar para São Paulo, mas eu acredito que não, porque assim, o próximo jogo do São Paulo, né, esse jogo contra o Bahia foi no dia 7, e o São Paulo já joga contra o Fortaleza no dia 10, apenas 3 dias depois. Então provavelmente o São Paulo já vai direto, né, de Salvador para Fortaleza.
E é um jogo muito difícil, a gente sabe. No primeiro turno, o São Paulo perdeu para o Fortaleza no Morumbi. E na Copa do Brasil, né, foram 2 jogos, aquele empate que tomou 2 gols no final, uma derrota por 3-1. E agora, então, não é jogo fácil, o São Paulo tem que ficar de olho. Fortaleza que está em 5º lugar, 48 pontos, muito bem na tabela de classificação do Brasileiro. E agora que não tem mais Copa do Brasil, né, foi eliminado pelo Atlético Mineiro, o Fortaleza está totalmente focado no Campeonato Brasileiro. Então, um jogo bem difícil contra o time que o Ceni se destacou, né, como técnico. E aí a gente precisa ver como é que o Rogério Ceni vai armar o time do São Paulo para esse jogo contra o Fortaleza. Porque assim, tem um jogador que está suspenso, que não vai poder ser utilizado, que é o Rigoni. Ele já tinha 2 cartões amarelos, levou o 3º nessa partida contra o Bahia. Então, provavelmente, né, o que a gente espera é o Luciano ao lado do Calleri já para começar o jogo, já que o Calleri mostrou que, enfim, já está recuperado. Claro que ele deveria entrar aos poucos, mas na necessidade, eu acho que ele vai acabar entrando como titular. Senão, talvez o Pablo seja utilizado para essa função. Agora, tem uma questão aí também que vale a pena a gente destacar, que assim, como o São Paulo vai direto de Fortaleza, ou melhor, de Salvador para Fortaleza, os relacionados são basicamente os mesmos, né, que foram para esse jogo contra o time do Bahia. Então, por exemplo, o Gabriel Neves não estava no banco de reservas e dificilmente ele vai estar à disposição para esse jogo, né? E outros jogadores também nem viajaram. Por exemplo, no meio de campo, né, o Luan continua machucado, o William, obviamente, que fez cirurgia, tal, o Galeano também. Então, tem alguns desfalques aí o time do Rogério para montar a equipe do São Paulo. Bom, galera, eram essas todas as informações que eu queria passar para vocês no episódio de hoje. Muito obrigado por escutarem. Não se esqueçam de se inscrever no podcast Bom Dia Tricolor, no seu player de podcast, ou no YouTube, né? Se inscreva no canal do YouTube se você está escutando por aí. E também não se esqueça de deixar o like no vídeo do YouTube e de seguir a gente no Instagram, que é @BomDiaTricolor. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima.